Esse podcast foi gravado pelo professor Henrique Pazetti, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. E aí, galera do 8º ano, aqui é o professor Henrique Pazetti, dando continuidade às nossas aulas à distância, beleza? Até pouco tempo atrás estávamos nós conversando sobre alguns aspectos do mundo desenvolvido, beleza? Já sabemos que esses caras têm um IDH elevado, ou seja, possuem padrões relacionados à saúde, educação e PIB altos. Sabemos que esses caras, a maior parte dos países desenvolvidos, principalmente aqueles mais ricos, estão num processo de envelhecimento populacional. Fato que muitas vezes força a entrada de imigrantes nesses territórios a fim de que preencham algumas lacunas do mercado de trabalho, beleza? E esses caras são submetidos a preconceitos, é a famosa xenofobia, um crescente movimento que abarca principalmente a Europa, que é o nosso próximo tema. Não dessa apostila, afinal de contas, estamos nós desenvolvendo alguns conceitos e algumas teorias que nos acompanharão ao longo dos anos e ao longo deste ano em especial, para que a gente possa estudar cada país de uma maneira mais completa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre globalização. O que seria esse conceito? Como que nós poderemos defini-lo? Certamente vocês conhecem esta ideia, já ouviram falar este termo, globalização. Logo de cara dá para a gente perceber que há ideia, há o termo globo nesta palavra, há um radical na palavra muito forte que é de globo. E afinal de contas, a globalização ela está realmente, diretamente relacionada ao globo e a conexão do globo de uma maneira totalizante. Então, atualmente, há uma conexão entre os países, há uma conexão entre as pessoas, há uma conexão entre as economias muito grande. Tudo bem? Um exemplo fácil e atual de se conversar sobre isso é a própria Covid-19, o coronavírus. Afinal de contas, como que uma doença originada na China abarca e pressiona o mundo dessa maneira? Isso é fruto da globalização, afinal de contas as pessoas vêm e vão em todas as escalas. As economias estando interligadas agem dessa maneira e fazem com que empresários, por exemplo, viajem em várias partes do mundo ao longo do ano a fim de elencar, a fim de desenvolver os seus negócios. Tá? Para onde nós olharmos, é possível se ver a mão da globalização, é possível se ver as consequências desse processo. Tudo bem? Agora eu pergunto, será que a globalização é algo totalmente atual? Afinal de contas, apenas hoje em dia os países estão conectados dessa maneira? A resposta é não. Para alguns teóricos e para nós aqui abarcados por essa apostila, a globalização começa no século XV com as grandes navegações. Afinal de contas, naquele período já há um princípio de conexão entre os lugares, já há um princípio de trocas comerciais em escalas planetárias, já há um princípio de trocas culturais, etc. Afinal, é possível que a gente pense no caso brasileiro, certo? Os portugueses vieram, trouxeram, impuseram todo o seu modo de vida, levaram daqui várias plantas, trouxeram outras, isso é um princípio de globalização. Obviamente que não tem a velocidade que tem hoje, pois se pensarmos no tempo que se demorava para sair de uma caravela, de Manaus, de Portugal até o Brasil, esse tempo é muito longo. Só que essa velocidade foi aumentando, certo? No século XIX já surgem outras tecnologias com o advento da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, navios e trens, a eletricidade e o telégrafo, por exemplo, surgem como um ganho tecnológico muito amplo, e as velocidades aumentam e as distâncias entre os lugares passam a ser vencidas com maior facilidade. Tudo bem?
E hoje, no século XX, nós estamos já no período da terceira Revolução Industrial e até mesmo da quarta Revolução Industrial, onde a internet é o grande motor tecnológico. Então, se eu penso na distância, no tempo que eu demoraria para conversar com uma pessoa no outro lado do mundo, isso se torna irrisório se eu penso na internet. Afinal de contas, uma mensagem ela percorre toda essa distância física quase que de uma maneira instantânea. Tudo bem? Então a gente pode levantar que duas tecnologias são as responsáveis pela globalização. Uma, aquela relacionada à informação. E aí a internet aparece como o grande responsável, a grande responsável por isso. E a outra é a questão do transporte. Tudo bem? E qual é o reflexo disso no mundo? Bom, economicamente, os países já não existem de maneira isolada. Tudo bem? As empresas já não existem de maneira isolada. Uma empresa transnacional, uma empresa multinacional, é uma empresa que já não tem uma base fixa. É uma empresa que ela envolve vários territórios. E aí tem aquele exemplo clássico do tênis da Nike, certo? Uma empresa norte-americana, onde o slogan, onde as cores, onde o modelo é pensado nos Estados Unidos, mas ela a sua produção eleva vários territórios, envolve vários territórios nisso daí. Tudo bem? Essa é uma característica. Então a gente pode pensar, a globalização tem impactos positivos ou negativos? Obviamente que tem impactos positivos, afinal de contas, quem tem acesso à internet pode, pelo YouTube, pode pelos programas acessar aulas, museus, informações do mundo inteiro. Empresas passam a ter lucros cada vez maiores e a abarcar outros mercados. Mas também existem impactos negativos nesse processo. Afinal de contas, nem todos os países estão envolvidos da mesma maneira na globalização. Ou seja, aqueles territórios excluídos de estrutura, de infraestrutura, aquelas pessoas excluídas dos bens materiais que permitem esse acesso, estão cada vez mais longe de uma ascensão social, cada vez mais longe desses bens que deveriam ser, já que o termo é globalização, deveria abarcar todos os territórios da mesma maneira. Isso não acontece. Tudo bem? Existem, assim como num filme, existem os atores principais, os coadjuvantes, na globalização também. Então, os países desenvolvidos são aqueles que exercem as principais funções, são os atores principais, enquanto os subdesenvolvidos muitas vezes ficam com a pior parte desse processo. Tudo bem? E essa diferença social, econômica entre o IDH, entre essas nações, muitas vezes tende a ser aumentado cada vez mais com essa expansão globalizante, com essa expansão da globalização. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Logo estamos juntos. Um abraço.